Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um programa poderoso aqui, o Destravar da Alma. Algo maravilhoso para vocês. Estamos aqui hoje para fazer um programa diferenciado. Estamos aqui inaugurando esse programa. Eu estava fazendo aqui o Saúde Abundante, agora a gente está na missão de botar o Destravar da Alma, que é um programa maravilhoso, tá? Tô aqui com a grande amiga, psicóloga maravilhosa, Sérgio de Deus, Jussiara tá aqui, viu? Vai estar falando coisa maravilhosa. Então eu vou botar já para ela se apresentar já aqui, tá? Também tá o pastor Wilton, o grande homem de Deus que está aqui também, que vai estar comigo sempre no programa aqui agora, que a gente está com esse projeto dessas palestras, Destravar da Alma, já está agendado em vários lugares, né? O grande parceiro e amigo, tá? Dê uma boa noite aí, pastor, para a galera aí do podcast, aí do programa Destravar da Alma. Boa noite a todos aí que vão estar acompanhando essa nova jornada de Destravar da Alma, que está dando início hoje. Eu acredito que vai ser algo muito edificante que vai ser transmitido. Tá, ótimo. Estamos aqui com a nossa amiga Jussiara, psicóloga maravilhosa, serva do Altíssimo também, né? Pra gente falar de corpo, mente e espírito. Fala aí com o povo, Jussiara, se apresente aí. Olá, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui, né? Nesse primeiro episódio, abrindo esse projeto que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus para alcançar muitas vidas. E se você ficar aí até o final, com certeza você não vai sair da mesma forma que você entrou aqui nesse podcast. Então, vamos juntos. Pronto, gente. A gente vai iniciar, tá? A galera aí já vai seguindo o Instagram aí. Destravar da Alma tá ao vivo no Instagram, também no canal do YouTube. Estamos ao vivo aqui, tô olhando aqui pra mim, pra gente ver aqui a galera aqui para poder participar do programa maravilhoso. É um programa que muita gente tá para poder participar conosco aqui. Mandar um abraço pra galera que tá entrando aí também, inaugurando esse programa, e dizer a vocês que também a gente vai estar colocando depois as agendas de palestras aqui e falar, tá? Então a gente vai entrar em um tema muito maravilhoso aqui, vocês que estão participando do programa, sobre a questão dos antecedentes, né? Você falou comigo que é algo muito maravilhoso aqui relacionado a gente entrar no Destravar da Alma. Então tem muitas pessoas com a vida travada, né? Com a vida bloqueada por conta dos antecedentes, das suas, né? Como é que destravar a área adulta? Qual é o segredo para destravar a área adulta, né? Qual é o tema, né? O que é que a gente tem para oferecer para as pessoas aqui de informações para que ela venha destravar a vida dela, destravar a alma dela, destravar a mente dela, destravar o corpo dela, destravar as finanças dela, destravar a espiritualidade, a vida com Deus, né? A vida empresarial. Porque tem muita gente que está com a vida travada ou no espírito, ou está travada na alma, outra está travada no corpo, outra está travada na questão dos seus projetos de vida, frustrações, e tem muita gente que não entende, né? Então vamos começar aqui com essa psicóloga abençoada, e fala aí, Jussi, como é que faz um adulto destravar? Vamos lá. Bom, então, eu como psicóloga, né, atendo, formada desde 2014, atendo aí, já passaram várias pessoas e a gente sempre ouve o relato da dor, né, a queixa, a dor, repetição de ciclos, né, de padrões. E para a gente entender a dor desse adulto, a gente precisa conhecer a história desse adulto. E aí voltar, né, conhecer o contexto, a realidade e entender que na vida tem pelo menos aí umas dores que são cruciais. Dor de rejeição, dor de abandono, traumas, abusos. Muitas vivenciaram a questão de traição, separação, divórcio dos pais, um lar desajustado. Então isso já tem um forte impacto emocional na vida dessa pessoa ainda na infância. Tem gente que experiencia a rejeição ainda no ventre da mãe, que é o que a gente chama de dores intrauterina. Então, conscientemente, aquela pessoa na vida adulta, ela não sabe que ela passou por aquela dor, mas está lá. Foi armazenado e o nosso corpo, ele absorve aquilo, a nossa mente, tem a questão dos neurônios, que tem essa questão também do vício emocional. O vício emocional se eu cresci num lar de conflitos, eu sou viciada em conflitos. Então eu vou atrair relacionamentos conflituosos, eu vou entrar em trabalhos conflituosos, eu vou me conectar com pessoas conflituosas. Existe um padrão aí. E quimicamente falando, neurologicamente falando, né, como o Fábio aqui também conhece, o doutor aqui conhece, pode falar sobre isso. Então, são essas questões que quando está na esfera do inconsciente, eu não sei, eu fico vivendo, repetindo ciclos, repetindo padrões, repetindo as mesmas dores, revivendo as mesmas
coisas que os meus familiares viveram, ainda que na minha infância eu tenha entendido que aquilo era tudo que eu não queria. Mas eu não me desvinculei disso, né? E aí essas dores também vêm da nossa alma fragmentada, e aí vem desde o Éden, né? Isso. Desde a queda, e aí o pastor vai desenrolar mais nesse lado aí. Então, a partir dali, a partir da queda, a partir do pecado, a nossa alma se fragmentou. Nós éramos seres humanos completos. E ainda na infância, ainda na experiência de primeira infância, a gente ainda tem essa alma assim florida, mas a partir das experiências que a gente vai vivendo, infelizmente, a gente precisa entrar em acompanhamento, tomar consciência de que eu preciso de ajuda, né? Todo caminho começa pela consciência de que eu preciso de ajuda para começar a transformar. Ótimo, coisa muito forte, porque os antecedentes, como você falou, que é a questão do trauma intrauterino e o processo da construção do feto no processo gestacional é algo muito, muito importante, principalmente quando uma mãe, né, sofreu, né, algo muito grave na gestação, brigas, estresse crônico, e isso aí com a construção dos órgãos, né, porque as células têm memória. Sim. E as células tendo memória, por isso que tem crianças depois, adultos que têm patologias, né, disfunções nos órgãos, por conta desse tempo, né? Você entrou num tema muito forte do trauma intrauterino, que já começa a ter trauma através da gestação. Isso. Eu já fiz atendimento com pacientes, Jus, que eu usei uma técnica para ir no inconsciente da pessoa, e a pessoa conseguir ouvir a voz do pai mandando a mãe abortar. E tá lá no inconsciente. Isso. E fica lá registrado. Que a gente tem a mente consciente, consciente e o subconsciente. Essa questão dos antecedentes, que tem muita gente que não está com a vida próspera por conta que está com esses traumas do passado, congelados ao trauma do passado. Padrões. E também tem padrões também que foram criados, como você falou. E o pastor, né, o pastor Wilton, com essa questão mesmo da espiritualidade, né, com a questão que ela falou que já se nasce do Éden, né, com essa questão da hereditariedade espiritual, né, que se quebrou aquilo ali, no processo da criação, Deus fez algo perfeito, maravilhoso, né? E daqui a pouco vem essa questão mesmo afetando a humanidade, afetando os seres humanos. Tem muita gente que não acredita na metafísica, só acredita em matéria, é materialista, só acredita em matéria, acredita em alma, acredita em espírito, né? Que é um programa muito, que a gente expande territórios metafísicos, a gente não fica só no materialismo, parece que a gente aqui é cientistas, mas a gente aqui tem uma mentalidade, né, da espiritualidade, da integridade, né? Com a questão da visão holística do corpo, alma e espírito, né? A alma que eu falo. Os outros gostam de falar de mente, eu gosto de falar de alma, que é a alma que está lá principalmente nos princípios do Altíssimo, né? Fala aí, pastor, diga aí sobre esse processo aí. Interessante, né? Analisando a psicóloga falar aqui, e é a indagação da humanidade, né? Acerca desses conflitos da alma, da mente, e se pergunta por que Deus permitiu pessoas nascer com essas dificuldades, e a gente entende que isso vai ser a consequência do Éden, né? Após ali o pecado, porque antes do pecado não tinha, né? Se não tivesse pecado, não ia precisar de psicólogo, não ia precisar de nenhum tipo de tratamento. Após a queda do homem, aí sim, toda a humanidade foi afetada. Pessoas têm nascido e têm desenvolvido esses traumas, essas necessidades, e nós agradecemos a Deus por ter capacitado pessoas, né, como o Dr. Fábio, como a nossa psicóloga aqui, para poder tratar, né? Eu principalmente como pastor, tenho recebido várias pessoas na igreja, Dr. Fábio, que têm vindo com transtornos, né? Que não é espiritual, né? Isso tem que ficar, eu sempre falo, o que for espiritual, traz que eu resolvo, né? Eu coloco a mão no nome de Jesus, Jesus vai e cura. Mas e o que não é espiritual? Aí tem o Dr. Fábio, tem a psicóloga, tem a psicologia para ir tratando. E esse tratamento tem que ser com o profissional da área, né? Que Deus abençoe esse programa, que vai ser algo muito edificante. Isso mesmo, vai quebrar amigo. A barreira, né? Isso mesmo. A igreja tem tido uma barreira com a psicologia. A igreja tem tido uma barreira com a parte médica. Eu acredito que esse destravar da alma é algo que Deus projetou, Fábio. Isso. Eu fico muito feliz porque eu percebo essa mudança que está acontecendo no meio religioso, né? Que antes tudo se atribuía à questão do inimigo, ao diabo. E quantas pessoas sofreram com isso? Com essa religiosidade cega, com essa ignorância transvestida de uma fé. E hoje já se entende, né? Eu fico muito feliz em ver autoridades espirituais como o senhor aqui, pastor,
tendo esse lugar, né? Esse lugar de fala, porque como autoridade espiritual ele é referência sobre um rebanho. Isso mesmo. Então, quando uma pessoa é ensinada corretamente, olha, eu percebo que você precisa buscar ajuda profissional, né? Isso vai mudar totalmente a vida da pessoa. As pessoas têm que entender que está na palavra de Deus, Hebreus 4:12, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas. A medula espinal fica dentro da coluna vertebral. Deus está falando de organismo ali, que faz parte do sistema nervoso periférico, dos nervos, para conectar os neurônios, comunicação com o governador do corpo, do organismo é o cérebro. Então a alma é onde está a sede dos pensamentos, sentimentos, emoções, as vontades estão na alma. A alma é você. A alma está intrínseco em você, o seu caráter, a sua personalidade está nela. Seu corpo é um amontoado de pó. É o veículo que a Bíblia fala aqui. Deus, do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar. Mas enquanto o pó está aqui, a gente tem que cuidar do pó, né, do organismo. Que foi uma obra maravilhosa que chama Keaten. Que o homem é coroa da criação. O homem, por mais que tenha a questão que a gente que acredita na questão da tricotomia, que eu acredito, né, de corpo, alma e espírito, está na Bíblia. Eu provei aqui, Tessalonicenses 5,17 está lá. Então, se você entender que tem questões que as pessoas passam, que é questões mentais, psíquicas, da área da mente, e a mente subconsciente está na Bíblia. Está lá em Provérbios 4:23, coração na Bíblia, no Velho Testamento, tirando a questão do órgão, o coração leven, está lá leve, lamedzibet, está assim no hebraico, que não dá para escrever aqui para vocês verem, que está lá. E o conceito de lamedzibet é mente subconsciente, entendeu? A mente consciente, Freud veio, mas a mente sub já estava lá há muito tempo atrás, nem Freud pensava em existir. Está tudo na Bíblia. Então, você tem ideia que Deus cria essa questão. E o homem se tornou alma vivente depois que ele soprou do espírito. A alma vivente dentro do organismo. Então, se não cuidar também da questão de entender a diferença entre que você tem que entender que tem questões que é mentais, que é psíquica, tem questão que é organismo. E tem questões que é espirituais. Aí é uma coisa muito séria a gente falar. Por isso que o programa Estrava da Alma está falando de corpo, alma e espírito. Como o Júcio falou aqui. Jussiara falou que realmente muitas pessoas querem espiritualizar tudo. Tudo é demônio. E o próprio Jesus falou, há castras de demônios que só saem com jejum e oração. Se é jejum e ora o tempo todo, mas está tendo algum problema com a pessoa, ali é um processo de caráter. Não tem nada a ver com o demônio. Eu cheguei uma vez para a pessoa, pô, rapaz, eu tô com uma dívida terrível, o diabo tá se levantando contra a minha finança. Eu falei, quem passou o cartão, o diabo ou você? Você entendeu? Quem passou o cartão foi você. Não foi o diabo que passou o cartão. Tá? Mandar um abraço a galera aqui. Manda aí, galera, no chat aí as perguntas, se eu responder aqui no YouTube e no Instagram, entendeu? E aí entra essa questão de padrão. E aí, se a gente for investigar, né, a história de vida dessa pessoa, qual é a relação dela com o dinheiro? Por exemplo, tocando aqui nesse ponto financeiro. Qual é a relação dela com o dinheiro? Que tipo de padrão ela foi criada? Qual foi a educação que ela teve ou não com relação às finanças? E aí, geralmente, quando a gente vai ver, aí o pai também gastava muito, ou o pai era alcoólatra, ou o pai era descontrolado, ou a mãe gastava muito, ou era a mãe que mandava. E aí, polos totalmente diferentes. O homem ocupando um lugar omisso, a mulher tendo que ocupar o lugar do homem, e aí aquela instabilidade familiar, e aí aquela criança cresce sem uma referência masculina, sem uma referência feminina correta, equilibrada, e aí gera essas disfunções. Muito forte, porque a programação cultural é tudo. A pessoa, ela é fruto do ambiente, o cérebro trabalha com estímulo. Você trabalha tirando a mente espiritual. Depois fala aqui, que tem gente que não sabe disso aqui, sobre a mente espiritual. Falando da mente que está consciente, inconsciente, subconsciente, que ela é programada, construída com o processo de quê? De convivência. Através de quê? De ambiente cultural, a cultura familiar que ela foi inserida. E ela foi programada segundo a cultura. A sua mente mesmo, a sua mente, tirando a mente espiritual, que aí depois eu entro nesse tema, a sua área psíquica foi construída com tudo que você conviveu diante dos seus pais. Fora as heranças que você tem genética, a projeto genômica, a área genética lá no genes, né, no DNA, que você herda 50 de cada.
Tem as heranças espirituais, que são que chama na igreja a maldição hereditária. Olha que coisa que você entrou. A gente vai entrando no orgânico, que é melhor. Você perceber que quando é um processo orgânico, o programa vai sendo orgânico. Aí você já vem a questão hereditária. Aí tem também... Eu cheguei para uma paciente ontem e falei, vem cá, você sabia que você poderia ter herdado comportamento dos seus pais? Ela ficou olhando para mim, cara, como assim? Você herda geneticamente comportamentos. E você repete isso. E você não tem ideia. Aí tem pessoas que repetem comportamento. Como você falou, tudo vem um processo também familiar, estrutura familiar. E tem gente, às vezes, que está com a vida bloqueada por conta dessas culturas que foram impostas nela, né? A filosofia de vida, a visão de vida daquela família, às vezes não está funcionando para você. Hoje sua vida não está prosperando por causa disso. Quer ver, você segue algo que você foi programado da sua família e sua vida está travada porque você segue no mesmo padrão de vida. É o que a gente chama de lealdade cega, né? É a questão cultural, que eu aprendi no ambiente que eu tô, ou aprendi na minha família, aprendi no ambiente que eu permaneço e eu não questiono aquilo. E muitas vezes eu fico só refém daquilo, eu nunca me questionei se aquilo é verdade. E aí eu vou só repetindo o padrão. E quando a gente repete o padrão, obviamente a gente vai ter o mesmo resultado. E aí bate aquela coisa assim, será então, Jussiara, que não tem mais o que fazer? Se eu nasci assim, eu vou morrer assim, vou viver assim, Gabriela? Não, gente, esse é o ponto, né, de mudança que a gente pode sim decidir o que fazer. São escolhas. Eu preciso primeiro partir do princípio de reconhecer que a minha vida não está fluindo, né? Eu gosto muito da saudação Shalom, que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz, que Shalom, na sua palavra, no sentido mais profundo, ela quer dizer nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, a partir do momento que eu reconheço que na minha vida tem coisas quebradas, tem coisas faltando e coisas fora do lugar, já é um ponto, já é um sinal. Da mesma forma que meu corpo sinaliza algum tipo de dor, eu tenho que entrar em alerta. Eu preciso ver o que essa dor está querendo dizer, porque toda dor é mensageira. Toda dor é mensageira, todo problema ali esconde uma mensagem. Eu preciso entender qual é, o que essa dor está querendo me dizer. O que essa dor está me chamando para modificar. A dor, o problema nos chama para mudança. E aí eu escolho se eu continuo naquele lugar e aceito aquele padrão e vou repetir o mesmo padrão da minha avó, da minha mãe, e vou passar isso para os meus filhos, ou se a partir de mim quebra a maldição, se a partir de mim quebra o padrão. E eu vou viver uma vida abundante. Muito forte. E aí, pastor, me diga aí sobre a questão espiritual. Você é um homem que cuida de muitas vidas, né? E muitas pessoas às vezes estão na igreja com a vida bloqueada por conta desses processos, né? Fala aí, pastor, dá uma dica aí. É interessante porque... E aí eu falo por experiência vivida, né? Eu tive uma situação na minha casa, que é a minha esposa, onde ela lutou durante 8 anos da vida dela acerca da questão psicológica, achando que era demônio. E a vida dela não progredia. Por quê? Porque ela até caía no chão, até havia a imposição de mão ali, Fábio. Porém, a vida dela continuava naquele mesmo ciclo, preso. Até que eu decidi levar ela para ser acompanhada, porque eu entendia que não era espiritual aquilo. E daquele momento em diante, a gente começou a ver uma melhora. Por quê? Porque a vida dela estava presa naquele círculo que ela estava. E só a fé não estava adiantando. A gente entende, eu sou um pastor, defendo a minha fé e não estou anulando. Mas eu estou dizendo que a gente precisa ter essa concepção que o espiritual é tratado com o espiritual e o psicológico, o psique, é tratado com profissionais da área, né? E é isso que nós estamos falando. Para pessoas sair desse círculo de cadeia, não cadeia espiritual, mas cadeia psicológica, tem que ser tratado. Tem que haver esse acompanhamento. E aí a vida da pessoa vai desenrolar, vai andar, vai desenvolver, né? Eu acredito que a psicologia unida com a igreja, porque Jesus foi o maior psicólogo que teve, né? Jesus tratava com as pessoas na área espiritual e Jesus também sentava. E quando ele sentava ali para falar e para ouvir a necessidade do povo, ele estava fazendo uma clínica ali naquele momento. Então isso é importante. Tanto que ele fala, né, o próprio Jesus, né, sobre a questão do coração. Ele sempre fala, não turbe vosso coração.
E ele fala também sobre a boca fala do que o coração está cheio. cheio. Então o coração ali tem um coração cardio, né? Que no Novo Testamento, a Bíblia foi escrita pelo grego, hebraico e aramaico. Algumas linguagens de latim, e só tem uma palavra em egípcio, que é maná, que significa que é isto. Você sabia? Só tem único texto em egípcio na Bíblia, é maná, significa que é isto. Então, vamos lá. O próprio Jesus entrou num tema forte, vamos falar do maior psicólogo da história da humanidade. O que mais Jesus ensinou foi mudança de mentalidade para mudar comportamento. Não adianta, querido, que está aqui nessa live, se você não mudar sua mente, você não muda a sua vida. Se você não mudar sua mente, você não muda seus comportamentos. Se você perceber, o que ele mais fez foi metanoia. Arrependei-vos. A palavra arrependimento no grego é metanoia. Metanoia é conceito, mude sua mente. Mudança de mentalidade. Se você não mudar sua mentalidade, você vai mudar seus comportamentos. E tem pessoas que a vida não muda porque tem que mudar o padrão que está na mente. Tanto que tem texto lá na Bíblia, vamos lá, Romanos 12, 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima. Tem outro texto na Bíblia, estou provando psicologia na Bíblia. Está lá no livro de Filipenses 4. Gabriel, Não é isso? Tá lá, ó. Pode falar disso. Fala ali, aí, ali é um critério. Ali acho que Paulo estava assim, detalhando ali sobre as questões do pensamento, na instrução. Jussiara, eu tô com a mente acelerada, tô tendo sensações, e que a gente sabe que tudo começa pelo pensamento, né? Primeiro a gente pensa, tudo que você faz na sua vida, primeiro passou pela esfera do pensamento. Se você amanhã, você que é mulher, vai se programar para ir amanhã, levar as crianças no mercado, ou levar as crianças na escola, passar no mercado, resolver alguma coisa, e depois pegar a criança e arrumar a casa, não sei o quê. Todo esse planejamento que você está fazendo no seu dia amanhã, tá primeiro no seu pensamento. Então, tudo que passa primeiro pelo pensamento vai gerar um sentimento, vai gerar uma emoção, vai gerar outros pensamentos, e isso seu corpo vai entender. Seu corpo vai entender. A depender do pensamento ali, ele vai dizer, isso é algo ruim, isso é algo bom. Se você fica alimentando pensamentos ruins, o que é que seu corpo vai disparar? Adrenalina, estresse. Seu corpo vai ficar em estado de alerta. Então, isso repercute automaticamente. O que você pensa, o que você nutre, o que você alimenta no seu pensamento, vai mover a sua vida. E isso vai causar resultados. Você entrou em uma coisa muito forte. Eu estava hoje fazendo uma palestra para educadores em um colégio. E expliquei a eles que vivem estresse crônico com a criança hiperativa, que afeta o eixo HPA, que é o hipotálamo pituitário, as adrenais. As adrenais produzem o cortisol, né, um dos hormônios que é produzido lá, nessa glândula. E o cortisol todo em excesso dá exaustão adrenal. E em excesso dá baixa progesterona, aumenta colesterol, é uma bagaceira no organismo. Fora que a exaustão e o déficit dele também causa também outras patologias no organismo, por conta dessa questão de estresse. E olha o psicólogo falando. Tem um texto que ele fala, por isso que é bom você participar desse programa, você vai entender que é bem um livro de manual de vida, não é um livro de religião. Não veja Jesus como um religioso, que Jesus não trouxe uma religião, Jesus trouxe um reino, ele trouxe um estilo de vida. Olha o que ele fala, não andeis ansiosos com a sua vida pelo que haveis de comer, o seu corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento? Olha que coisa forte, não é o corpo mais importante do que a veste? Ele não estava dizendo que você não tinha que se alimentar e se vestir. Ele está dizendo qual é a prioridade de você viver uma vida estressada e preocupada. Não resolve nada. Porque o estresse, a preocupação, traz doenças mentais e doenças no organismo. Ok? Então, a ansiedade, a preocupação, a precipitação, tudo isso, Jesus sempre anulou o ser humano viver em ansiedade. Existe aquela ansiedade normal, o que é um transtorno, aquilo que transborda. Todo mundo tem aquela ansiedade, exemplo, você vai fazer uma prova, você bate aquela ansiedade normal, ali não é um transtorno. Você vai pegar, vai para um programa, bate aquela ansiedade, que vai falar em público pouco. Mas quando aquilo te afeta de você não sair de casa, passar mal,
né, mexendo no seu processo gastrointestinal. E aquilo ali já está tendo um problema. E tem pessoas que estão cheias de problema. Dentro da igreja, fora da igreja, no reino ou não. Que aqui o programa é para todos, é aberto para quem é controversista, budista, espírita, evangélico, é para todo mundo, irmão. Que aqui é um lugar de mudar a mente e destravar destino. Então isso é importante que está sendo falado aqui, né? E outra coisa, não tem para onde correr. São fatores que estão interligados à alma, que as pessoas não estão tendo vitória. E tem muita gente dentro da igreja que não está com a vida próspera porque não entende esses princípios. Porque fica o tempo todo espiritualizando aquilo que não é para espiritualizar. E tem coisas que estão no campo da decisão, da escolha, volição. Está lá no início da criação e ele deu ao homem que é o livre-arbítrio. A capacidade do homem raciocinar, pensar. Examine-se o homem a si mesmo. Olha, meu filho, Deus deu o maior poder ao ser humano de pensar. Diz Descartes, penso logo existo. É brincadeira uma coisa dessa. Diga aí, Jussivar. Entre na sua profundeza aí da psicologia, para esse povo entender que aqui é uma serva de Deus, cantora. A menina trabalha com tudo. Essa mulher é um bombril, irmão. Tem uma empresa de trabalhar com negócio de festa. A mulher faz tudo, irmão. Então ela canta, né, musicista, cantora, palestrante, pregadora. É coisa boa, viu? Psicóloga. Diga aí, Jussi, diga aí, vai falar aí um pouco. Pois é, então assim, a nossa esperança é esse, o poder está nas nossas mãos. Então eu não posso partir do princípio de que, Jussiara, então eu estou fadada ao fracasso porque eu vim de uma família instável, vim de um lar desconstruído, destruído, não tenho referência de pai, não tenho referência de mãe, então eu estou fadada a viver uma vida fracassada? Não. A partir de você pode escolher algo novo. Mas você precisa entender que a mentalidade que você tem hoje te trouxe até aqui. Quais são os resultados que você está tendo até aqui? Se está bom, então continua. Mas se você percebe que existem sintomas, dores emocionais que te sinalizam de que você precisa mudar, primeiro você precisa começar a ter consciência do ambiente, dos ambientes que você está. Quais são as pessoas que te cercam? O que é que você ouve? Com quem que você anda? São as pessoas que te impulsionam para um resultado de uma vida diferente ou são pessoas que se acomodam e dizem a vida é isso aqui? São pessoas que quando você conta um sonho, uma inspiração, um desejo de viver algo novo, elas riem de você, elas zombam de você ou elas batem palma e dizem, não, você vai chegar lá. Então, o primeiro de tudo é ambientes. Quais são os ambientes, quais são as pessoas que eu estou caminhando? Essas pessoas estão me nutrindo. O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, com quem eu estou caminhando, está me influenciando. E não tem essa questão de, não, eu não me deixo ser influenciável. Querido, nosso cérebro é altamente sugestionável, né? É só uma questão, assim, de exemplos. A gente vai para interior. Eu lembro que quando eu era pequena, eu ia passar as férias no interior. E lá o sotaque nordestino é sotaque de verdade. Com menos de uma semana, doutor, já estava falando. Imagina, programa logo. Neuroplasticidade. Logo. O nosso cérebro é riquíssimo. Ei, você é uma potência. Mas você precisa usar essa potência a seu favor ou contra você. Porque o que você fala é potência. O que você fala é semente. O que você toca é semente. Com quem você anda é semente. Contato, experiência, amizades, influências. O que você ouve, isso programa a sua mente para onde você vai. E para desconstruir tudo isso, tá, Jussiara, então reconheço, realmente eu vou precisar mudar. Vai ser da noite para o dia? Não. Nosso cérebro, ele construiu uma montanha, uma muralha ali. Existe uma trilha, como se fosse... Sabe quando você anda pelo meio do mato e você constrói uma trilha? Quanto mais você anda por aquele caminho, mais aquele caminho vai se abrindo. Existe uma trilha que por muitas coisas, muitos comportamentos já são tão automáticos que vai ser difícil você desvincular. Muitas coisas vai ser difícil no começo você desvirtuar. Mas quando você cria novos caminhos, novos comportamentos, novos hábitos, quando você começa, você precisa começar. O segredo está em começar. Não importa como você está, não importa aonde você está, não importa quanto você tem. O importante é que você precisa ter esse desejo de viver algo novo. Muito forte.
Agora você entrou em um detalhe e vou passar para o pastor daqui a pouquinho para ele falar também sobre ambiente. Se você que está me vendo aqui agora não entendeu, ó, vamos para o psicólogo de novo, o mestre dos mestres. Ele falou assim, ó, quando tu entrar em uma aldeia, em alguma casa, em algum ambiente, e aquela casa não for digna, tipo, as pessoas que estão ali são pessoas que não têm uma cultura rica em caráter, boas pessoas, índoles boas, torne para vós a vossa paz. Sacuda a poeira da sandália e cai fora. Ele falou assim, ó, não leve nem a poeira daquele ambiente. Querido, se a poeira daquele ambiente não presta, imagine as pessoas que estavam lá. O cara tava falando, quem você... Eu gosto de pegar essa informação aqui, tô aqui costurando o que ela tá falando. Passando essa informação rica. Você é o fruto do meio, com quem anda, vive, convive. E tem gente com a vida travada porque tá andando com pessoas que têm mau caráter, pessoas que são baixa frequência. Querido, seu organismo tem eletricidade, seus órgãos têm frequência energética. Ok? Porque tem pessoas que estão com a frequência até negativa, que se ela andar com você, ela vai até afetar os seus órgãos. Tem gente que está ficando doente. Já viu aquela pessoa que é tão pesada que quando chega no ambiente, ela acaba até você sentindo o corpo mal, porque a frequência energética dela tá mal. Não tem para onde correr, meu filho. Isso é frequência, não tem negócio de espiritual só não, meu filho. Seu corpo tem eletricidade. Quer que eu te fale? Até uma pessoa com processo cardíaco, aprende, isso aqui é medicina top aqui, aprenda aqui que é informação rica. Você sabia que seu coração tem um cérebro cardíaco? Olhe para cá. Quando o seu coração está em batimento caótico, ele bate errado. Quando ele está organizado, ele bate o campo eletromagnético cardíaco. Uma pessoa, até com a questão de frequência cardíaca caótica, ela daqui a 3 metros, ela pode entrar na sua frequência e prejudicar seu batimento cardíaco. Isso é sério. Isso é sério. Por isso que se você ficar em um lugar, em uma sala, todo mundo tocar na sua mão, você percebeu que você perde sua energia, porque a pessoa está com um processo de batimento caótico, já com disfunção no coração e passa para você, só de tocar na mão. Em 3 metros ela já transfere a área caótica. Isso é sério, meu filho. É informação rica, viu? Então você tem ideia, a importância de quem você anda, quem você se relaciona. Fala aí, meu filho, pastor, abençoado de Deus, aí pra esse povo acordar, vá. Isso é interessante, né, doutor Fábio, que Jesus falou que o lugar que ele foi impedido de operar milagre foi em um lugar que as pessoas não aceitaram a ele. O que me chama a atenção é que as pessoas conheciam ele desde pequeno, mas ainda assim houve algo naquelas pessoas que rejeitou aquela pessoa boa. E por rejeitar aquela pessoa boa que é o nosso Cristo, não pôde operar milagre. Não por causa dele, mas por causa das pessoas. Isso nos ensina. Porque se a gente andar com pessoas boas, nós vamos evoluir na nossa caminhada. E se a gente andar com pessoas negativas? Se a gente andar com pessoas que não têm propósito, que não têm foco, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então isso é interessante. Jesus nos ensinou, né? Nazaré pra gente seria o campo pra gente analisar. Porque foi o lugar que era para ter mais milagre, mas foi o lugar que aconteceu menos milagre. Diga aí, minha doutora, jogue duro aí, vá. Abra a mentalidade desse povo aí, o comportamento deles. Dá pra gente entrar, inclusive, em uma questão das dores sobre necessidade de aprovação. Muitas vezes as pessoas, elas carregam nelas essa necessidade de aprovação externa para começar algo. Poxa, eu quero realizar isso, quero fazer algo diferente, mas ninguém está acreditando em mim, ou ninguém está valorizando, ou está todo mundo zombando, ou minha família não me apoia. Quem tem que primeiro acreditar é você. Porque essa luz primeiro partiu de você. Se esse despertamento para começar, para romper algo novo, para sair do padrão, veio de você, você precisa acreditar nisso. Entenda que no meio que você está no meio de pessoas que estão, vamos dizer, vendadas, com os olhos vendados. Então, para eles, aquela vida ali é a vida. Aquilo é vida. Recentemente, eu fui participar de uma viagem missionária e a gente foi para o interior da Bahia e lá a realidade é muito diferente.
a realidade é muito difícil. Lá, a falta de... O que a gente tem aqui de escassez, lá tem muita falta. O básico lá falta. Água. E aí, eu me sentei na roda com as mulheres e perguntei, né? Quais são os sonhos que elas tinham? Algumas diziam ter chuva para cair na roça e ter o que comer. Ter o que dar para meus filhos. Então, essa é a realidade de muitas pessoas. Então, você precisa partir do princípio de o que eu estou gerando dentro de mim para viver algo novo, para viver algo diferente, para sair de uma realidade que talvez ali elas estão num ambiente que não tem outra realidade. Elas não conhecem outra realidade e nem ousam sonhar outra realidade. Então, para você ver como tudo é limitação da mente. Tudo que a mente não acessa, tudo que a mente não vê, você não vai desejar. Se você se conformar com a vida que você tem, você não começar a conhecer coisas novas, você não vai desejar viver uma vida nova. Se você não se conectar com pessoas que têm uma visão diferente, você vai se conformar com a visão que você já tem. Então, essa é a chave para mudar. Eu preciso acessar coisas novas, eu preciso mudar porque a mente que eu tenho me trouxe até aqui. E a mente que vai me fazer acessar um novo nível é uma mente que eu ainda preciso construir. É construção. Não tem atalho. Muito forte. Para vocês entenderem que é informações riquíssima. Porque o programa é o Destravar da Alma. E se prepare que vai ter a palestra agora em Alphaville. Qual é a data, pastor? Se prepare lá, vai ser na casa do pastor Juninho, né? Lá em Alphaville. E a gente vai estar levantando essas palestras também. A gente vai estar agora em Pojuca semana que vem. A gente vai estar em outros lugares fazendo Destravar da Alma, que é uma palestra que eu ensino a tricotomia. Poderosa ela. Eu vou provar problemas psicossomáticos na Bíblia. A ciência dentro da palavra de Deus. Então, muito forte. Vocês que estão aqui assistindo aqui. E vai ter agora em Alphaville agora, tá? Ainda dá vaga. A gente vai abrir agora essa primeira edição lá. É uma entrada franca, né? As outras vai ter uns valores. Mas essa daí quem tem um número já exato de pessoas ainda. Que ainda tem vagas abertas para você quiser participar. Tá bom? Lá em Alphaville, na casa do pastor Juninho. Muito forte. Viu? Então, coisa boa. Então, lá a gente vai falar sobre tudo isso, né? Destravar da alma. As palestras que a gente vai estar fazendo em Salvador, eu sempre vou estar convidando pessoas como a doutora que está aqui abençoada aqui, Jussiara, né? Psicóloga maravilhosa. Eu sempre respeitei o trabalho dela, né? Eu sei o compromisso que ela tem com a área de Deus, com a área da ciência, né? E convidado, tem os livros, né? Fala aí também, a gente que ele fala ali dos seus livros, fala aí. Sim, tudo livro, tudo top que ela tem aí, gente. Palestra também. Grande palestrante aí, sempre tá aí palestrando aí, né? E abrindo a mentalidade das mulheres. Fala aí, Jussi. Meu foco, né, atualmente é com mulheres, voltado exatamente nesse sentido de identidade, autoestima, amor próprio, consciência de relacionamentos abusivos, para que elas, uma vez tendo consciência, comece a criar portas e possibilidades para viver algo diferente daquilo, né, daquele padrão. Que geralmente mulheres que entram em relacionamentos abusivos vêm desses padrões que eu já falei anteriormente, né? De um lar desajustado, de uma família sem referência, falta de referência paterna, materna, enfim. E aí eu escrevi o livro chamado Borboleteando, que é do rastejo ao voo, onde eu falo do processo da lagarta até se transformar em borboleta e como que essas fases, né? A fase da lagarta, a fase do rastejo, a fase do casulo, quando ela entra ali, né? Não existe filhote de borboleta, o que existe é uma lagarta que aceita viver o processo do casulo, o aperto, a dor, a solidão ali de viver aquela dor e parece que você vai morrer, mas na verdade é o processo e o aperto necessário que o casulo tem para a formação das asas. Então eu falo do rastejo ao voo, eu falo do rastejo, da lagarta, do casulo e da fase da borboleta. E nesse caminho eu destrincho, né, como que cada fase tem a ver com momentos da nossa vida que a gente passou, né? Limitações, dores, rejeição, abandono, a fase do aperto do casulo, que é a fase do autoconhecimento. É quando eu entendo que mais forte do que o que fizeram comigo é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Então, a dor que o outro me causou não tem poder de me parar. A traição que o outro me fez não tem poder de me parar. Né? A rejeição que eu sofri não tem poder de me parar. Mas o que eu vou fazer com essa dor?
O que é que, se José se limitasse à dor da rejeição dos seus irmãos, da chacota, lá vem o sonhador, se ele parasse ali, ele não seria governador. Mas dentro dele já existia esse chamado de governo, esse lugar de governo já estava nele. E quando a gente está no ambiente errado e ainda não chegou a hora de governar, a gente vai se sentir diminuído. Mas a verdade é que você ainda está no ambiente errado. E a vida em forma de amor vai lhe conduzir para o lugar certo, porém vai ter dor. Não tem caminho sem dor. Todo crescimento gera dor. Toda vez que a pessoa está crescendo, quando aqueles atletas fazem ali o treinamento, alongamento, os ginastas, aquilo ali gera dor, mas aquilo está gerando crescimento. Aquilo está gerando uma alta performance. Aquilo está gerando um novo nível para aquela pessoa. Então, tudo isso, tudo que passa na nossa vida, a gente não vai estar livre de dor. Mas a gente precisa entender e aprender o que é que essa dor quer me ensinar. O que é que essa dor quer me fortalecer. E, através da minha dor e daquilo que eu supero, eu tenho autoridade para me levantar e ajudar outras pessoas. E essa é a parte magnífica. Muito forte, viu? Depois eu vou estar mandando aí você botar as suas redes sociais, tudo certinho aqui, antes de finalizar. E abrir para agendas aí, né? Fala aí, pastor Wilton, sobre a questão das palestras aí que vai ter agora lá em em Alphaville, tá? E a gente vai estar levantando o projeto em Alphaville, que eu vou estar fechando a parceria lá, né? Que a gente vai estar fazendo sempre, depois, toda semana eu vou estar fazendo a reunião lá. Muito bom, coisa top. Fala aí. Isso, doutor Fábio. Dia 18 do 10, né? Nós vamos ter lá a Destravar da Alma, lá com o pastor Juninho. Lá acontece um culto, né? Onde Juninho é um ex-jogador de futebol, viveu 10 anos ali no Japão. Um homem que teve um encontro com Deus e abriu as portas ali para a gente estar levando essa palestra. Também, doutor Fábio, dia 8 de novembro, a gente também vai estar em Pojuca, né? Que lá vai ser o Destravar da Alma para líderes. As portas estão se abrindo, eu acredito que é um novo momento que a gente vai viver. Eu estava ouvindo a doutora falando aqui e fiquei pensando, né? Aquilo que não nos custa, nós não damos valor. Então, esse Destravar da Alma vai ser para pessoas que estavam com o seu potencial preso, e que, através dessa palestra, vai soltar. E você fez um evento forte lá no Centro Empresarial de Iguatemi. E me convidou, né? E a gente fez essa parceria juntos aí, que graças a Deus, né? Homem de Deus. E foi forte. Tanto que eu estava aqui fazendo um podcast aqui com o programa Saúde Abundante do Instituto da Alma, né? Com a questão da clínica, né? E aí Deus destravou, né? Vamos destravar o reino. Vai botar meu reino em primeiro lugar. Você tá entendendo? Aí o Espírito Santo sempre puxa pra gente priorizar o reino. E ele quer que a gente sirva isso, o corpo principal, para todos, né? Mas a galera do reino tá com a cabeça um pouco fechada. Principalmente aqui na Bahia, né? A Bahia tem um lugar que tem uma questão de ignorância muito grande. Ignorância é falta de conhecimento. Principalmente que a gente tem uma estrutura, né, de QI acadêmico muito baixo. E tem que ter uma pessoa que sempre falava comigo por fazer isso aqui, que eu tive um encontro, uma amizade, foi Pablo. Pablo falou comigo, Pablo Marçal, né, lá em Feira de Santana, que eu tive o privilégio de estar com ele lá, e ele falar comigo isso, de se levantar esse movimento aqui na Bahia. E eu estou sentindo agora, lembra que eu conversei com você, Jussi? Deus está começando a ativar aquela parte de palestras para ter uma revolução. Até convido você, não tiver nada, dia 18, você está lá. Que vai ter uma rede de network muito forte. Então é uma coisa que é um movimento que a gente tem que levantar aqui na Bahia, aqui em Salvador, né? E a gente está fazendo isso, pastor, levantando esse movimento para destravar a mente das pessoas, para todo mundo prosperar nas artes, na cultura, na ciência, na política, na espiritualidade, no ministério, em empresas, empresário, que eu sou um empresário, sou dono de clínica, então eu estou falando a vocês com a área empresarial, prosperidade financeira que é de Deus. Quanto mais Deus nos dá munição e riqueza, a gente vai repartir. Agora Deus só dá a riqueza para quem não é egoísta. Mas quem não é egoísta, perdão, Deus não dá riqueza para quem é egoísta, Ele dá para quem sabe repartir. Então essa é a missão da gente, destravar vidas aqui. Porque o programa Destravar da Alma, a gente está inaugurando hoje esse programa aqui com essa entrevista maravilhosa, né? Com o Gilciara aqui. E eu fiquei feliz de que ela aceitou logo o convite. Não negou logo não, eu vou. E tá aqui tudo pelo reino, né? Então vem cá, Gilci, qual é a questão mesmo do povo relacionada a essa questão do comportamento mesmo?
porque você tem a área da área comportamental, que é muito excelente, essa área comportamental. O que essa galera deve fazer que está vindo aqui no podcast agora, nesse programa? O que eles têm que fazer para destravar essa questão psíquica, né? Com a questão, até abre essa questão agora científica para terapia, que os outros acham que terapia é só para quem é doido, para quem tá doido, quem vai pro psicólogo que é maluco, colocar essa mentalidade aí fora, que não tem nada a ver. E a terapia é como se fosse uma academia da saúde mental. E não existe saúde sem saúde mental. Fala com esse povo aí, vá, sobre isso. A gente primeiro precisa partir do princípio do autocuidado, e o autocuidado ele não precisa vir quando o problema já está instalado. Se a gente aderir uma ideia preventiva de autocuidado, então eu não preciso esperar uma depressão chegar, uma ansiedade chegar, uma síndrome do pânico, um episódio de ansiedade acontecer, ou uma crise no casamento, ou qualquer problema. A psicologia ela parte do princípio do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu também conheço o outro. Quanto mais eu me conheço, mais eu me respeito, mais eu me amo. Eu entendo as minhas limitações, entendo também as minhas virtudes, né? Eu entendo até onde eu posso ir, aonde eu posso chegar. Eu também coloco limite no outro. Eu torno as minhas relações mais saudáveis. Tudo partindo do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu vou saber lidar melhor com o outro. Quando eu entendo que eu não estou no dia bem, que eu não estou muito favorável, eu não vou desrespeitar o outro ou atribuir o outro me vitimizando. Então, isso é muito importante. Partindo do princípio do autoconhecimento, a psicologia está aqui exatamente para promover essa saúde mental. Sem saúde mental, nada vai fluir. Você pode ter conquistado muitas coisas, muitos bens. Você pode estar com uma família estruturada, mas se a sua saúde mental não estiver bem, você vai desmoronar tudo isso. Então, você precisa estar bem, valorizar. As pessoas não valorizam o cuidado com a saúde mental ainda. Né? Passamos por um episódio de pandemia mundial e isso afetou todo mundo. Não só quem teve a Covid, mas todo mundo lidou com aquilo. Com a questão do fica em casa, com o isolamento, com perder pessoas que conheciam, pessoas queridas. Então, tudo isso mudou. A nossa forma de se relacionar com o outro, o isolamento. Então, isso afetou as nossas emoções. E por mais que você tenha passado e achou que passou ileso, não passou. E o que acontece? A gente lida com os problemas e acha que porque passou, tá vivo, então pronto, já superei. Não superou. Se você não olha para aquilo que dói, para aquilo que te afetou, para aquilo que não foi resolvido lá no passado, uma hora, alguma situação vai se manifestar no presente para lhe mostrar que você precisa olhar para aquela dor e tratar aquela dor. Senão você se torna aquela pessoa amargurada, aquela pessoa vitimista, e não tem lugar para uma pessoa liderar e governar a própria vida com vitimismo, com coitadismo, enfim. Isso é muito forte. Essa questão relacionada ao cuidado da saúde mental, que você falou aí, Jussiara, é um fator muito rico de informação sobre as pessoas tentar procurar logo descobrir onde está a raiz do problema dela, principalmente quando fica na mente. E aprenda aqui, isso eu ensino até no meu curso da TRA, que é Terapia de Reconstrução da Alma, que é uma abordagem científica que eu criei com a neurociência, sou neurocientista pela Uni Orlando, e lá eu ensino sobre a questão desse processo de traumas que está no inconsciente. O consciente é real, ele registra 85% de tudo que você sofreu. Fora a memória afetiva e a memória de longo prazo. Ok? Então, todo trauma registrado lá vai virar crenças em você. E a crença é aquilo que você interpreta do trauma que você sofreu. É uma coisa séria. E tem pessoas que estão seguindo a sua vida, sua visão de vida com os traumas que teve, que não foram resolvidos. E leva aquelas crenças como filosofia de vida. Exemplo, foi traída, foi traído. Aí fala, todas as pessoas são iguais. Generaliza e tá levando a vida assim, ó, eu não confio em quase ninguém. E isso é real? Não. Tem pessoas que têm caráter, porque na esfera da sociedade tem quem presta e quem não presta. Tem a água doce e amarga. A gente tem que diferenciar, tem o certo e o errado, tem a luz, tem a trevas. Você reparou que sempre tem o lado A e o lado B. E assim, e aí já mexe na questão energética também, né? Porque se eu carrego essa crença
né? Vamos partir do princípio da traição. Aí carrega essa crença que talvez eu ouvi da minha mãe ou da minha tia, todo homem é igual, nenhum homem presta. E eu enraizei isso, eu vou atrair exatamente pessoas que confirmem essa crença. Porque a minha mente, ela não vai questionar se o que eu estou pensando, se é bom ou ruim, se é certo ou errado. Ela vai me atrair, a vida vai me atrair energeticamente. Ó, eu estou emitindo isso. Ninguém presta, ninguém é confiável. Eu vou emitir e atrair pessoas que não são confiáveis para confirmar aquilo que eu sustento. Então eu preciso, ó, já faz esse exercício aí em casa hoje. Pega um papel, uma caneta e vai colocando assim, quais são as crenças que você ouviu e que você repete e você nem percebe. Essas crenças norteiam a sua vida, norteiam o seu pensamento, norteiam o seu comportamento, norteiam a sua forma de agir, a sua forma de se comportar e também norteiam as pessoas que você recebe na sua vida. Todas elas são a partir de uma crença que você considera, se você considera certa ou errada, a sua mente não questiona isso. Mas a sua vida está hoje baseada nas crenças que você tem carregado até aqui, no que você tem tolerado, no que você tem aceitado, no que você não tem mexido, mesmo tendo visto que está errado, que precisa de mudança. Esse é o resultado. Colocaram aqui, ó, Daniela Santos. E como sei que não estou bem emocionalmente? Hein? Diga aí pra ela, Jussiara. Daniela Santos aqui, tá aqui no Instagram, né, no canal do YouTube, né? E ela falou assim, como é que eu sei, praticamente, como é que eu vou identificar se eu estou bem emocionalmente, né? A vida emocional dela. Primeiro, vou partir aqui resumindo 3 parâmetros. Como é que está sua relação você com você, Daniela? Sua relação você com os outros. E sua relação você com o seu trabalho, com a sua profissão, com aquilo que você faz, porque o nosso trabalho, ele toma a maior parte do nosso tempo. Isso. Né? A gente passa muitas vezes mais tempo trabalhando do que na nossa própria casa ou dormindo. Então, partindo dessa tríade que forma a nossa vida, meu relacionamento comigo, relacionamento eu comigo mesma, relacionamento com os outros. E aí engloba relacionamento com as pessoas, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Como é que está você com seus filhos? Como é que está a qualidade desses relacionamentos? Não é só ter relacionamentos. Como é que está a qualidade desses relacionamentos? Das suas amizades, do seu relacionamento conjugal, do seu relacionamento com os seus filhos. Tem tempo de alegria, de riso, de prazer. Tem leveza, tem alegria. Tem brilho nos seus olhos, Daniela. Você, quando vai trabalhar, você sente a alegria de trabalhar? Ainda que não seja o trabalho que você quer, ainda que você, se no caso você empreende, ainda que você não esteja chegado no nível da empresa que você gostaria, mas você sente a alegria de fazer o que você faz? Então, tudo isso norteia, tudo isso já te dá um norte, uma consciência de como que você está emocionalmente. Você está realizada? Mesmo que você não tenha chegado ainda no patamar que você tenha almejado. Entendeu? Então já dá um Muito norte. forte, viu? Você pegou os sintomas? Exatamente. Ela passou toda aqui, ó, para você sintomas, para você identificar, para você resolver, porque não vai adiantar você ver esses sintomas se você não procurar se cuidar, ter uma prevenção de saúde e procurar melhorar, tá? Então, tipo assim, eu me sinto muito feliz tudo que eu faço. Então, pronto, então vai se identificando com todas as características que ela colocou de sintomas. E você se avalia aí para ver se tem uma parte que rolou, enquadrou o seu repertório de vida ou não. Você entendeu como funciona? E falo aqui para vocês sobre a importância disso, do autocuidado, tá? Do autocuidado. Então, isso é uma questão muito importante para que a gente venha trazer uma autoanálise, né? Para a gente analisar totalmente como é que está a nossa vida, a nossa saúde mental. Isso é importantíssimo, viu? Importantíssimo. Então, é isso que eu venho falando aqui sobre a questão do programa Destravar da Alma. Para destravar a vida de vocês, né? Olha que conteúdos riquíssimos que vocês estão tendo aqui. Né? Fala aí, pastor, para a gente começar a fazer as considerações, que daqui a pouco a gente já está acabando aí, né, o programa. Tá? E a gente vai estar aqui todas as quartas-feiras, tá? Às 7h30 da noite, o Destravar da Alma, tá certo? Pronto, fala aí, pastor. Importante, né, que o Destravar da Alma não vai abordar só a área espiritual, né? As pessoas não pensam, é um programa de igreja? Não. É Isso. um programa voltado para destravar o que está travado na sua vida. Né? O Dr. Fábio, junto comigo, a gente vem nessa missão
de levar você a alcançar aquilo que você poderia alcançar, mas que a sua mentalidade impede você de alcançar. Muito forte. Quarta-feira que vem mesmo a gente vai estar aqui abordando Vinícius. Ele é um ex-jogador profissional, jogou no Vitória, jogou no Santos. Hoje ele é captador da base do Vitória. Ele vai estar aqui com a gente, já confirmou. E uma amiga nossa, que é uma psicóloga também, ela vai estar aqui para a gente estar abordando essa área. Porque tem pessoas que estão travadas em várias áreas. Porque muitas vezes você pensar, as pessoas estão travadas, está tudo na igreja? Não. Está na igreja, está aí no mundo secular, tá até pessoas empresárias que poderiam crescer mais, mas que não avança porque a mente está presa. E o destravar da alma vem para isso. Muito forte. Fala aí, dê suas considerações finais aí, Jussiara. Fala aí suas redes sociais, onde você está, onde te encontra, que o povo aqui está tudo curioso. Fala aí. Bom, quero agradecer mais uma vez pela confiança, pelo privilégio e honra de estar aqui abrindo, né, esse projeto que nasceu no coração de Deus e com certeza vai alcançar muitas pessoas. E se você que está sendo alcançado ouvir e colocar em prática, com certeza você vai ver os resultados de uma nova vida, de uma nova história. E a partir de você, tudo se fará novo, certo? O meu Instagram é @psicólogajussiara, tem também no YouTube. Eu sou psicóloga, escritora do livro Borboleteando, se tiver interesse também tem lá. É só falar comigo por lá. Eu dou palestras voltadas para mulheres, temática feminina, em eventos, congressos, também instituições corporativas, treinando líderes, gestores, né, e colaboradores. E é isso. Muito obrigada e tchau, tchau. Então, gente, é algo muito maravilhoso esse Destravar da Alma. Estamos iniciando esse projeto lindo. E já sinta-se convidada, viu? Que nossas palestras vai estar tomando território, você vai estar rolada aí para fazer. Tá bom? Junto com a gente aqui com esse projeto, com o meu grande irmão ali, Pastor Wilton, né? Como eu falei, o programa Destravar da Alma é para todos, tá? A gente fala da tricotomia, corpo, alma e espírito, tá bom, gente? Por mais que venha gente aqui da igreja, por mais que a gente segue a Cristo, mas é uma mentalidade nova, tá? Então a gente tem uma mentalidade de reino, aqui a gente fala para todos, aberto para todos, né? Não tem barreiras aqui religiosas, tá? Praticamente nossa mentalidade aqui é uma mentalidade de reino, né? Quando você tem mentalidade de reino, você inibe religiosidade, fanatismo religioso. Tá certo? Então, aqui a gente não tá com esse tipo de mentalidade. É um programa maravilhoso que vai estar falando sobre saúde, sobre esporte. A gente vai estar atingindo várias áreas para destravar várias áreas de habilidades, pessoas superdotadas, pessoas que estão interrompidas seus talentos, seus dons por conta de crenças e traumas com a mente. Bloqueios mentais faz você não prosperar. Se você conseguir destravar a sua mente, você vai conseguir destravar toda a sua vida. Não tem para onde correr. Finanças, saúde, família, relacionamentos, e aí faz. Viu, gente? Então a gente já tá aqui concluindo aqui. E lembrando a vocês, segue a gente nas redes sociais, tá? Tem o Instituto da Alma, tá certo? Perdão, tem o Instagram, o Destravar da Alma, tem aqui o canal do YouTube. Estamos aqui com a parceria junto aqui com o Pastor Wilton, tá certo? Quem quer entrar em contato com a gente, entra aí no Instagram, entre em contato com o Pastor Wilton sobre a questão da palestra, que a gente vai agendar em vários lugares. Leve a gente para sua cidade, para sua igreja, né, para sua casa, para suas festas, para seus eventos de banco, qualquer área para a gente poder palestrar. A gente está aberto para palestrar sobre essa questão de destravar de mente, tá? Então estamos aqui hoje aqui na Rádio Conexão Salvador, né, fazendo esse trabalho. Então quarta-feira que vem estamos aqui. Quarta-feira, diga aí, pastor, quarta-feira. Quarta-feira, já está confirmado, Vinícius. Vinícius foi ex-jogador profissional do Vitória, do Santos. Hoje ele trabalha como captador da base do Vitória. Tem ido em vários bairros, trabalhado com várias jovens, né, crianças. E ele já confirmou que vai estar aqui com a gente. E falta só mais uma pessoa que, como não confirmou, não vou citar o nome. Pronto. Mas é uma psicóloga. Fechado, gente. Um abraço a todos, tá? Obrigado aí, obrigado, Justo, de coração, Jussiara. Viu? Sempre estamos juntos aqui, depois eu sei que você vai voltar de novo para esse programa. Tá, o pastor Wilton, te agradeço, meu parceiro e amigo. Viu? Abraço a todos pela audiência aqui, a galera aqui no Instagram. Viu que participou aqui, bastante pessoas aqui, acompanhou a gente aqui nas lives. Viu? E semana que vem tem mais, viu? Fique ligado, um abração a todos e Deus abençoe a vida de vocês. Abraço.